você clicou nesse vídeo, você tá cansado de se portar como um trader amador e quer saber a real diferença entre como traders profissionais se comportam enquanto traders amadores, que acham muitas vezes ser profissionais, continuam se comportando. Hoje eu vou te mostrar os 10 erros mais comuns que você, como um trader amador que ainda tá na fase inicial da sua jornada, com certeza ainda tá cometendo, e isso tá fazendo com que você destrua seus resultados a longo prazo, e mesmo depois de às vezes 1, 2, 3 meses positivo, você percebe que você devolve tudo e perde tudo de novo. E no vídeo de hoje, muito provavelmente você vai encontrar o motivo pelo qual isso vem acontecendo. Salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao LP Trades. Hoje nós vamos falar sobre a diferença na prática entre o trader profissional e o trader amador, e eu vou te mostrar o que tá dividindo vocês nesse exato momento. Ok, pessoal, estamos com o TradeView aberto nesse exato momento. Eu já te convido a deixar o like nesse vídeo que fortalece demais o meu trabalho. E, óbvio, diz pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo, ajuda demais na divulgação. Então já deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, se eu pude te ajudar de alguma forma. E claro, deixa pra comentar no fim do vídeo, né? Se você gostar, se você sentiu que absorveu algum tipo de valor desse vídeo, você deixa seu like e se inscreve. Galera, estamos com o TradeView aqui aberto. Lembrando que esse vai ser um vídeo mais direto, tá? Então não vai ter muita edição. Nós vamos motivo por motivo, começando desde o motivo de número 1 que está dividindo você e traders profissionais. O primeiro comportamento que está dividindo você de traders profissionais é entrar no mercado já pensando em fazer dinheiro. Exatamente. Parece extremamente contraditório quando nós nos deparamos com esse tipo, né, de frase, especialmente no mundo do trade, onde o nosso principal objetivo é fazer dinheiro. Afinal de contas, quem não quer fazer dinheiro? Quem quer ser trader e não quer fazer dinheiro? O básico, a principal função de um day trader é fazer dinheiro, não é mesmo? Sim ou não? 3, 2, 1, não, não é fazer dinheiro. O dinheiro para um bom day trader é consequência. A principal função de um day trader quando ele entra no mercado é conseguir gerenciar com precisão sua mente, primeiramente, e logo após isso, o seu operacional e o seu gerenciamento de risco. O seu risco em geral, né? Se você não consegue gerenciar a sua mente, seu psicológico, se você não vai conseguir ter um bom operacional, mesmo que você já tenha regras pré-definidas, e consequentemente você não vai conseguir ter um bom gerenciamento de risco, porque você vai estar constantemente quebrando esse gerenciamento devido a uma mente que não está bem preparada para enfrentar esse tipo de cenário. Lembre-se que toda vez que nós estamos falando em enfrentar risco financeiro, ou seja, todos os dias quando nós operamos, quando nós entramos em um trade, estamos falando de uma sensação extremamente parecida para o nosso cérebro, como se nós estivéssemos falando de um risco de vida, como se nós estivéssemos em um tiroteio correndo pela nossa vida. O nosso cérebro, ele imediatamente ele te manda comandos para que você apague e de alguma forma exclua aquela sensação que você está passando naquele momento. Então, se você está num tiroteio, sua primeira função, sua primeira reação é sair correndo, pular embaixo de um carro e se proteger, não é mesmo? Então, no mercado, quando você tem um risco financeiro e você toma um loss, a primeira função do nosso cérebro é o quê? É exatamente falar para o nosso corpo apagar aquela perda. E como que nós apagamos aquela perda e fazemos essa dor passar? Recuperando dinheiro. Então, se você não tem um mental bem preparado, se você já entra no mercado com a expectativa de fazer dinheiro, eu preciso fazer dinheiro, hoje eu vou fazer dinheiro, você já está se preparando para fracassar logo de cara. Um bom trader não entra no mercado com esse pensamento. Um trader profissional, ele entra no mercado com um único objetivo, que é executar a estratégia dele, desde operacional até gerenciamento de risco, com precisão. Então, essa simples frase é a primeira coisa que você precisa urgente alterar no seu psicológico, na sua mente, se você quer se comportar como um trader profissional. O que nos leva ao segundo erro de hoje, ao segundo erro que está fazendo com que você continue sendo um amador e continue devolvendo os seus ganhos para o mercado, e é tentar recuperar um loss imediatamente. Se você já entra no mercado com o pensamento de que quer fazer dinheiro e você perde dinheiro, a primeira coisa que o seu cérebro, como instinto de sobrevivência primário do ser humano, vai fazer você fazer é recuperar esse dinheiro. É a única maneira de apagar aquela dor emocional, aquela dor psicológica que tá ali te corroendo. Você perdeu dinheiro e você quer recuperar aquele dinheiro para você não se sentir mais daquela forma. E nós temos em nossa essência apagar essa dor imediatamente. A única forma de apagar essa dor
É recuperando o loss. Ou seja, a expectativa de entrar ou de fazer dinheiro já lá na sua cabeça quando você entra no mercado faz que quando você perca dinheiro, o que existe sempre uma alta probabilidade, você imediatamente já tente recuperar esse loss. Imediatamente. E, meu amigo, o que acontece quando você tenta recuperar um loss é que você já não está mais agindo de maneira lógica, simplesmente com base nas suas estratégias e no seu operacional. A partir de agora, você já está agindo a partir de um ponto de princípio emocional. Suas decisões passam a ser emotivas. Você já não está mais executando um trade porque simplesmente ele bate de acordo com as suas regras. Agora você quer recuperar aquele loss. E muitas vezes essa sensação de querer querer recuperar o seu loss anterior vai fazer o quê? Com que você tome decisões precipitadas e entre em trades fracos. O que queremos dizer com trades fracos, pessoal? Trades que não são nota 10, né? Se você fosse julgar os seus trades com base nas confluências que você acumula, você como um bom trader deve ter uma estratégia muito bem definida e confluências que você procuram para que você de fato tenha tudo que você precisa para entrar naquele trade. Esperei o trade atingir a minha zona de liquidez ou a minha zona pivô, o trade bateu a minha zona pivô, me deu uma confirmação de quebra, teve uma quebra de estrutura, teve um reteste na minha zona de demanda, retestou minhas médias móveis, tive todas as confirmações de entrada que eu precisava, agora eu vou executar e apertar o botão de compra. Você já não tá mais tomando uma decisão com base em lógica, você tá tomando uma decisão com base em emocional, em quero recuperar dinheiro, quero recuperar o que eu perdi para me sentir ok de novo. É exatamente isso que acontece. E essas decisões precipitadas vão fazer com que você entre em trades fracos, que são decididos com base no fator emocional e não num fator lógico. E como bons traders, nós temos que ao máximo possível robotizar a nossa decisão, o que não significa que um bot seja uma boa opção, ou que usar robôs seja uma boa opção. Eu particularmente nunca vi um robô ou um bot agir muito bem por um longo período de tempo. Nós precisamos ainda do nosso toque humano ali dentro. Se bots ou robôs agissem bem, fossem bons traders por nós, traders que tivessem um bom bot ou um bom robô seriam bilionários, você não concorda? Porque ele poderia simplesmente alavancar eternamente um robô lucrativo e faria dinheiro eterno, mas não, ele tá te vendendo robô. Então, pense bem. Pense bem, se eu tenho um robô que funciona e faz dinheiro eterno, faz dinheiro infinito, não é muito melhor simplesmente alavancar ele até o além? Não é assim que funciona. Você precisa se adaptar a momentos diferentes do mercado e o mercado funciona em ciclos. Um robô seu que se porta de maneira 100% robótica pode ter um resultado excelente um mês e um resultado péssimo por 2 meses simplesmente porque o mercado mudou e você não se adaptou junto com aquele mercado, tá? Então, lembre-se disso, nós precisamos robotizar uma parte da nossa tomada de decisão, mas o nosso cérebro humano e o nosso instinto humano ainda é extremamente necessário na hora dessa tomada de decisão e na hora dessa leitura. Todas as vezes que você lê o mercado, você está lendo informação que está sendo impressa e você está interpretando essa informação. É apenas uma questão do quão certa foi a sua interpretação naquele momento. Às vezes ela vai ser muito boa, às vezes ela vai ser ruim e tá tudo certo. Bons traders têm isso já incluso, essa possibilidade inclusa no seu gerenciamento. E pessoal, tentar recuperar um loss imediatamente nos leva ao nosso terceiro erro de hoje, que muitos traders amadores cometem e que, acreditem, jamais um bom trader profissional vai cometer, que é aumentar a alavancagem após o primeiro loss, com a intenção de recuperar a perda mais rápido. Imagina só, você tomou um loss de $200 arriscando $200, certo? Você tinha um risco de 200, tomou esse loss de 200, você está desesperado para recuperar esse loss, porque você não preparou a sua mente, você já entrou no mercado pensando em fazer dinheiro, você não aceitou previamente aquele resultado, você entrou ainda criando expectativa de ganho, se frustrou quando tomou o loss, tentou recuperar o loss imediatamente e esse loss acabou aumentando, você tomou o segundo loss do dia. Agora você tem 2 losses acumulados, o primeiro loss estava no gerenciamento, o segundo loss ainda estava no seu gerenciamento de risco, mas já foi uma decisão impactada pelo emocional, porque era um trade fraco. E agora você vai para o terceiro trade. E agora, esse terceiro trade, ele não apenas vai ser impactado pelo emocional, como o emocional vai fazer com que você ainda faça mais besteira e se afunde ainda mais, que é alavancar. Porque afinal de contas você pensa, poxa, eu tô 2 loss negativo. Mesmo que eu faça um trade 1-2 em risco-retorno, eu só vou recuperar o meu loss anterior. E você quer ficar positivo, né? Você quer recuperar aquilo ali muito rápido porque já tá doendo muito.
aquela sensação de ter perdido dinheiro. E aí você vai lá e faz o quê? Você aumenta a sua alavancagem, você aumenta a sua quantidade de contratos, em caso de você estar operando futuros, você aumenta a sua quantidade de lotes, caso de Forex, e por aí vai, né? De shares, de ações, caso você esteja operando no mercado convencional, né? Bolsa de valores. E você, com essa alavancagem ainda maior, e com a sua tomada de decisão ainda abalada, porque se você tá mais alavancado, você tá com mais medo ainda, você tá hesitando ainda mais, você tá desesperado para tomar esse terceiro loss com um lote maior, com um contrato maior, e de repente você acaba tomando esse terceiro loss, que agora em vez de $400, você tá de $200 você tá arriscando 400. E o seu loss antigo, que tava em $400, agora é um total de $800, que são 8 R's para você. Se você arrisca 200 por trade, você tem que ganhar aí um trade de 1 para 8. Ou se você procura trades de 1 para 1 em risco retorno, 8 trades. Se você faz 1 para 2, você tem que ganhar 4 trades e por aí vai. Não, então agora você já tá 4 R's negativo, né? Que é o seu risco. Você precisa de 2 trades, 1 para 2 ou 1 para 4, né? Para recuperar aí todo o seu loss, arriscando $200 por trade. E o seu emocional tá completamente abalado. Então, muita atenção. Aumentar a alavancagem após um loss quebra completamente suas regras de gerenciamento e vai abalar ainda mais o seu psicológico e afetar sua tomada de decisão. Um bom trader vai entender que todos os loss que estão dentro do gerenciamento de risco fazem parte da estatística e a carreira de um bom trader é definida com base em estatística. Se você tem uma margem de assertividade de 60% ou 55% que seja, que a longo prazo vai te trazer lucro, o que acontece é que você sabe que existe uma possibilidade de você tomar um loss, 2 loss, 3 loss seguidos e tá tudo certo, 4 loss que seja. O que importa é que aqueles loss estejam dentro do seu gerenciamento, porque isso vai te dar tranquilidade e a certeza de que ao longo prazo você vai continuar sendo lucrativo, correto? E com tudo isso e com esse emocional abalado, nós já vamos direto puxar o nosso quarto erro e a quarta coisa que todo beginner trader, todo trader iniciante comete, né, no início ali da sua jornada, que é mover os stops para evitar um loss. Pessoal, um loss dói. 2 loss doem muito. 3 doem muito mais. Quando você já está no quarto do dia, que já está totalmente fora do seu gerenciamento, a sua razão começa a ir embora. Você começa a entrar em um estado psicológico tão pesado, mas tão pesado, que você já não consegue mais raciocinar o que você está fazendo. É quase como se você virasse um zumbi. E é exatamente nesse ponto que nós dizemos, né, nós temos esse ditado comum entre os traders, que você entra em tilt, você tilta, você fica tiltado, né, vem do famoso tilt. E quando você tá tiltado, é literalmente como se sua mente estivesse em um bug, tá? Em um bug operacional. Você não consegue mais pensar, você não consegue mais raciocinar de maneira lógica, e a sua tomada de decisão a partir desse momento se torna terrível. Então você já tá com 4 loss, 5 loss acumulados no dia, com um tilt absurdo, você vai lá e faz o quê? Um trade que estava indo contra você. Você entrou bem aqui nesse trade, né, achando que tinha quebrado essa resistência anterior bem aqui. Você entra nesse trade comprado, bota seu stop aqui embaixo e você vê esse trade vindo contra você, você fala, não, provavelmente ele só vai vir, né, até essa próxima zona bem aqui. Então eu vou só mover meus stops aqui, porque aqui vai ficar protegido e esse trade vai voltar a meu favor, né? Aí você pega e move seus stops para cá. De repente, um trade que tinha um risco retorno de 1 para 1, que seja, né? E você tava ainda mais alavancado, você já tá arriscando 2 ou 3 para 1, né? 3 vezes o seu risco pro seu retorno. E aí é lógico que esse trade ele faz o quê? Ele acaba indo contra você e destrói os seus resultados. E pessoal, acreditem, tudo isso que eu tô falando acontece em coisa de minutos. Em frações de minutos, você já tá no seu terceiro, quarto, quinto loss, você já tá aumentando a sua alavancagem, aumentando o tamanho dos seus contratos, desesperado para sair desse buraco monstro que você criou, e você continua tomando decisões terríveis atrás de decisões terríveis. E quanto mais terríveis são essas decisões, menos capacidade você tem de parar, porque você entende que você já tá tão ferrado que não existe outra maneira a não ser continuar tentando sair dali e fazer essa dor passar um pouco mais. Pelo menos amenizar essa dor. De repente, o seu objetivo já não é mais ficar no 0 a 0 ou ganhar dinheiro. O seu objetivo agora é, em vez de tomar um 1.300 doll de perda, quando a sua perda máxima do dia era 200, é diminuir para 500. Não, agora eu só quero ficar no negativo 500, quando eu ficar negativo 500 eu paro. Você entende como a nossa mente ela vai funcionando? Você simplesmente quer diminuir um pouco dessa perda e diminuir esse loss para doer menos. Porque você percebe que quando você estava em menos 500 não era tão ruim assim. Você recuperaria ali em 2 dias, de repente, né?
em um dia muito bom, mas não, agora você quis continuar e você tá cavando esse buraco absurdo. Tá? E de repente, quando você menos se dá conta, você estourou sua conta de 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares. Assim, quando o seu loss máximo era para ser 200 no dia. Então, vocês percebem que o fator aqui é o mental, né? Você tinha um gerenciamento, você tinha regras de operacional, você tinha uma estratégia muito bem definida, mas o seu mental destruiu tudo isso, levou tudo isso por água abaixo em questão de 20 minutos. E você depois está lá parado e você pensa, como isso foi acontecer? Mente. Por isso que eu digo para vocês que não adianta gerenciamento de risco, não adianta operacional perfeito, não adianta a melhor estratégia do mundo, não adianta risco-retorno sensacional de 1 para 20, 1 para 10, 1 para 5, o que quer que seja, se você não tem mental para seguir aquilo que você pré-determinou. Se você ainda não aceitou, antes de entrar no mercado, quais são as 3 possíveis conclusões, quais são os 3 possíveis resultados que você pode ter aquele dia, que ou é um ganho, ou é um 0 a 0, ou é um loss. Se você não tem isso aqui pré-aceito, você tá ferrado, porque você tá entrando com expectativa de ganhar, e se você entrar com expectativa de ganhar, você vai se frustrar quando você perder, e se você deixar essa frustração te corroer mentalmente e tomar decisões com base nesse emocional, você vai cavar esse buraco que eu tô mostrando aqui agora, tá? Então, muita atenção nisso. Vamos pro nosso erro de iniciante número 5, né, que difere traders profissionais e traders amadores, que é cortar trades vencedores antes da hora para garantir lucros pequenos. Exatamente isso, pessoal. Quem nunca fez isso? Você entra em um trade, depois de não sei quantos loss, você já tá com a sua mente abalada, você já tá desesperado para recuperar aquilo ali que você tá perdendo. Você entra num trade bem aqui. Você entra num trade comprado bem aqui. Take profit bem aqui. Você entra, seu stop loss tá aqui embaixo, porque tanto faz, porque tem um suporte aqui. Você entra comprado aqui, né, no reteste dessa zona de resistência agindo como suporte agora. E aí o trade começa a ir a seu favor, só que você já tá 1R, 2, 4, 5R, 10R que seja negativo no dia. Então quando esse trade começa a ir a seu favor, você fala, cara, eu vou fechar ele logo aqui para garantir um lucro e pelo menos diminuir um pouquinho dessa dor. E você fecha esse trade no 1 para 1, ou no 1 para até menos, 0.7, 0.6, só para ver esse trade simplesmente voando ao seu favor para um take profit que seria 1 para 5 que seja. E você mais uma vez quebrou as suas regras. Por mais que aquilo te cause uma falsa sensação de alívio porque você fez algum dinheiro, você quebrou as suas regras e a longo prazo aquilo ali vai te machucar. Por mais que você não tenha tomado nenhum loss no dia, se você ainda está tomando esse tipo de decisão de cortar trades vencedores antes da hora para garantir lucros pequenos, isso vai machucar os seus resultados a longo prazo. Porque você está fazendo exatamente o que um trader iniciante faz. Que é o quê? Cortar as vitórias muito rápido, os winners muito rápido, e segurar por muito tempo os loss. Ou seja, a sua curvatura de crescimento sempre vai ser abalada por um cara que age de maneira emotiva. O gráfico de crescimento de um trader emotivo se parece com isso. Pequenos wins, pequenas vitórias, pequenos ganhos, boom, perda gigantesca. Pequenas vitórias, boom, perda gigantesca. Isso é um trader emocional e um trader iniciante. Sua meta como trader iniciante, tá? É conseguir chegar no segundo nível. Qual é o segundo nível? É o cara que está fazendo muito dinheiro? Não, não é o cara que está fazendo muito dinheiro. O primeiro nível é esse. É o cara que é o trader 100% emotivo, 100% iniciante. Ele ainda não sabe gerenciar o risco dele, ele ainda não sabe gerenciar o emocional dele. E por mais que ele ache que ele tenha uma estratégia, por mais que o guru que ele siga, o mentor dele que seja, tenha ensinado para ele sua estratégia, seu gerenciamento de risco, ele vai lá e continua mudando tudo. Por quê? Porque ele é afetado pelo mental, tá? Então, esse é o primeiro cenário, esse é o primeiro nível. O segundo nível, certo? O segundo nível é o trader que faz o quê, pessoal? O segundo nível é o trader que começa a compreender que ele precisa cortar o loss dele mais rápido e tentar segurar um pouquinho mais dessa vitória dele. Por mais que ele ainda tenha ali uma divergência, às vezes tenha um loss um pouquinho maior, depois ele consegue segurar uma vitória um pouquinho mais, perde pouco 3 vezes seguidas, ganha um pouquinho mais, e ele tá ali em uma margem de ganho curtíssima, ou mesmo que seja inexistente,
mas ele tem uma vantagem muito grande em relação ao primeiro nível. Vocês conseguem só por esse gráfico identificar qual é a margem dele, o que ele tem de diferente desse primeiro cara? Ele não tá mais perdendo dinheiro. Ele agora se tornou um trader 0 a 0, um trader break-even. É um trader que não tá mais perdendo dinheiro no mercado e acredite, pessoal, se você é esse cara que não tá mais perdendo dinheiro no mercado e que já parou de ter dias terríveis e dias bons pequenos, você já faz parte provavelmente dos 5 a 10% que não desistiram no day trade. Isso já faz com que você seja um grande campeão, um grande vencedor. Então tenha isso em mente. Leve em consideração que você já tá, se você já tá nesse nível 2, você já é um trader fora da curva. Você já é um trader que já tá em um patamar mais avançado. E o trader de nível 3 já é um trader que finalmente começou a ver a luz. É um trader que finalmente entendeu que quanto mais rápido ele for na hora de cortar o loss e tomar loss pequenos, segurar os winners, loss pequeno, segurar o vencedor, esse é o trader lucrativo, que vai entender que mesmo que ele faça 1, 2, 3, 4 dias seguidos de loss, 2 dias bons já iriam compensar e colocar ele no lucro de novo. Esse aqui é o trader que quebrou o código. Quebrou a barreira mental e consegue hoje com perfeição não sentir nenhum tipo de necessidade de recuperar um loss quando ele entra no mercado, porque ele não criou o quê? Expectativa. Ele não entrou no mercado querendo fazer dinheiro logo de cara. Ele entrou no mercado já aceitando as 3 possíveis probabilidades, que podem ser um loss, pode ser um win, uma vitória, e pode ser um dia 0 a 0. Pode ser um dia sem trade. Ele já aceitou isso. E ele não se importa mais. O objetivo dele todas as manhãs, quando ele vem pro gráfico, não é mais fazer dinheiro. Ele não se importa mais com fazer dinheiro. E a partir do momento que ele não se importa mais em fazer dinheiro, é exatamente nesse momento que ele começa a fazer muito dinheiro. Então, como um bom day trader profissional, você precisa destruir um princípio básico humano que está tão enraizado na nossa persona, né? no nosso instinto, na nossa genética, nos nossos genes, que se torna uma habilidade absurdamente difícil de ser dominada. E não é à toa que 99% das pessoas falham no day trade, porque elas não conseguem controlar algo extremamente simples. E elas se destroem pelo simples fato de não conseguirem fazer uma única coisa que quando eu falar para vocês, vocês vão falar, não é possível, que é parar. O que difere esse cara aqui desse cara aqui e finalmente desse cara aqui é a simples capacidade de parar. De dizer, chegou a hora de parar, eu já tomei o meu loss máximo de hoje, eu volto amanhã. E também, chegou a hora de parar, eu já fiz a minha vitória máxima do dia, o mercado agora não tá mais legal, chegou a hora de parar. E não vou mais abusar do mercado, o mercado já me deu uma boa recompensa hoje. Essa é a única diferença entre todos esses caras. O mesmo operacional poderia estar sendo utilizado aqui, o mesmo operacional aqui, o mesmo operacional aqui, o mesmo gerenciamento aqui, aqui e aqui. Mas esse cara, no nível 3, que já dominou o mental, consegue se controlar na hora de parar, consegue identificar quando ele já está agindo de maneira emocional, porque ele não deixou de ser um ser humano, ele não é um psicopata, ele ainda tem emoções, mas ele não age com base naquelas emoções. Se hoje eu brigo com a minha esposa ou com o meu filho e eu tô com muita raiva por algo que ela tenha feito ou que ele tenha feito, eu vou me descontrolar, começar a berrar na casa, quebrar tudo? Não, eu não vou. Eu vou falar, quer saber? Vamos conversar depois. Eu tô com muita raiva nesse momento, a gente conversa depois. Claro, vão ter momentos que você vai fazer uma besteira, falar algo que não é legal, né? Vai, nós somos seres humanos e nós, como seres humanos, cometemos erros e nós não temos como corrigir isso. É impossível. Mas o bom trader, o trader profissional, ele consegue amenizar e diminuir drasticamente a recorrência desse erro. Ele consegue cometer com muito menos frequência esse erro que o iniciante no nível 1 comete o tempo todo, que o nível 2 comete ainda de vez em quando, mas no nível 3 ele passa a cometer muito menos. Agora, a cada, não sei, 3, 4, 5, 6 meses, um ano, ele vai ter um dia terrível. Que às vezes vai entregar o quê? Vai entregar de volta 2 semanas de lucro. E mesmo em dias como esse, ele consegue ainda parar sem devolver o ano inteiro. Devolveu 2 semanas, beleza. E ele sabe que no dia seguinte ele tem que voltar
a fazer exatamente o que ele estava fazendo antes. Nem que demore uma semana para voltar para onde ele estava e aí sim ele volta a ter crescimento. Essa é a diferença desse cara. Ele vai errar muito menos. Então, traders profissionais não são a provas de erro. Não são a prova de erro. Eu erro muito ainda. E eu tenho muito para melhorar. Eu tenho muito para profissionalizar ainda. Como um bom trader. Eu tenho certeza que eu vou. E é por isso que eu opero ao vivo todos os dias aqui no canal. Às 8 horas da manhã, se você está inscrito no canal, você pode participar das lives todos os dias às 8 horas da manhã em tempo real com aproximadamente 2 segundos de delay. O pessoal vem em tempo real a execução. A gente está 2 semanas fazendo live, tivemos 2 semanas positivas, uma com 10% de lucro, outra com 17% de lucro. Então eu te convido a participar das nossas lives, tá? Então você não vai parar de errar, mas você vai começar a errar menos. E quanto menos você errar, mais você vai ver a sua curvatura de crescimento, até que finalmente você vai chegar num patamar de um verdadeiro trader impecável. Aquele cara que tá na casa dos milhões e milhões e milhões e milhões. A exceção da exceção, a nata, assim, o prime, o creme de la creme, que é o cara que praticamente não erra. Ele já tem a mente tão blindada que erros não abalam mais ele. E ele simplesmente tem uma curvatura de crescimento exponencial, de dias muito grandes de vitória, pequenos dias de perda, dias muito grandes de vitória, pequenos dias de perda, vitória. Ainda vai ter dias ruins, sempre vão existir dias ruins, às vezes o mês era 0, mas ele sempre vai estar ali com uma excelente curvatura de crescimento. E esse, senhores, é o nível 4. Esse aqui é o nível 4. Vocês vão perdoar o desenho, tá? Desenhos não são o meu forte, mas eu espero que vocês tenham entendido o princípio por trás disso aqui. E aceitar o seu loss, seu 0 a 0 ou a sua vitória antes dela acontecer é fundamental, porque fazer com que você pare de cometer o primeiro erro, que é um dos mais importantes de toda a aula de hoje, que é entrar no mercado já pensando em fazer dinheiro, já com a expectativa de fazer dinheiro. Sua expectativa nunca tem que ser fazer dinheiro, mesmo que você já tenha tomado 1, 2, 3, 4, 5 dias de loss seguidos. Você tem que continuar voltando todos os dias e fazendo exatamente o que você sabe que funciona a longo prazo. Executando sua estratégia, seu operacional, suas regras e, claro, suas regras de gerenciamento. Sexto erro de hoje, que divide profissionais de iniciantes, é ignorar completamente suas regras por desgaste emocional. É isso mesmo. Chega num ponto do tilt que você tá tão enterrado naquele buraco que você cavou, você já não sabe mais nem sequer como seguir as suas regras. E às vezes você passa semanas, meses, tentando voltar para aquele estado positivo que você estava antes e não consegue. E isso acontece porque você está desgastado emocionalmente. Você já errou tanto em sequência, semanas, meses, e continua errando, e você não consegue mais entender o porquê que você está cometendo um erro que você sabe exatamente qual é. É tipo assim, cara, eu sei que eu não posso encostar na maçaneta da porta quando eu entrar aqui todos os dias, mas você vai lá e encosta. Você fala, cara, por que eu tô fazendo isso? Eu sei o que eu tenho que fazer. Isso acontece por desgaste emocional. O desgaste emocional e psicológico desgasta tanto, né, a sua mente que você passa a não ter mais capacidade de tomar e de identificar coisas, erros extremamente simples, extremamente básicos. Então você passa a ignorar completamente suas regras. Você já entra em um trade nos primeiros 5 minutos de mercado do dia porque você tá agoniado para participar de uma posição e fazer dinheiro. Você já tenta recuperar imediatamente seu loss, mesmo sabendo que você fez isso 1, 2, 3, 4 semanas seguidas. Quando isso acontecer, a minha recomendação para vocês, identifiquem esse estado e tirem uma semana, às vezes 2 semanas, um mês que seja, longe dos gráficos. É a melhor coisa que você pode fazer e vai reiniciar o seu mental. O tempo que for necessário. Quando você se sentir descansado psicologicamente, emocionalmente, você volta e eu tenho certeza que você vai voltar muito melhor do que você estava antes. O 7º erro que traders iniciantes cometem é operar diversos ativos. Exatamente. Pessoal, enquanto não tem nada de errado em você operar múltiplos ativos, por exemplo, eu opero todos os dias Nasdaq, ouro, óleo e SP500. Não tem problema. Se está dentro da sua estratégia, tudo bem. Mas lembre-se que talvez, só talvez, como um trader iniciante, seja interessante você olhar apenas para um par, apenas um ativo no dia. Porque às vezes isso vai fazer com que você simplesmente passe a ver menos oportunidades no mercado. E às vezes menos é mais. Eu te digo que 99,999% das vezes no mercado, no day trade, menos vai ser mais. Quanto menos trades no dia, melhor. Quanto menos oportunidades no dia, melhor. Por quê? Porque depois da primeira decisão emocional do dia, e toda decisão financeira emocional, ou seja, depois do seu primeiro trade do dia, estatisticamente, tem uma chance de 80% que a sua segunda decisão do dia já vai ser impactada por um emocional negativo ou positivo.
Se o seu primeiro trade foi uma vitória, talvez o seu segundo trade seja impactado por uma autoconfiança que não deveria estar lá, porque você tem certeza que você vai fazer dinheiro. Você ainda não aprendeu, ainda não dominou as suas emoções, tanto as positivas quanto as negativas. Tá? Então, menos é mais. Então, de repente, se você está procurando trades em 10 pares diferentes, diminui para 3, diminui para 2. Eu, particularmente, opero todos os dias praticamente apenas ouro. Raríssimos casos, eu vou operar também Nasdaq. Fica a dica para vocês. O erro clássico, e prestem muita atenção nesse, que todos os traders iniciantes cometem, e se você ainda não cometeu, você provavelmente vai cometer hora ou outra. Mudar de estratégia. E não, eu não tô dizendo pra você nunca mudar de estratégia. Cara, se você tá com uma estratégia que você não se adaptou, que não tá dando certo pra você, não tem nada de errado em mudá-la. Agora, se você já provou, se você já teve uma prova concreta de que aquela estratégia funciona, ela funciona no seu backtest, ela funcionou na sua conta demo, ela te deu resultados bons, mas às vezes ela passou por 1 a 2 semanas de aperto, o que é normal para qualquer estratégia, você vai lá e imediatamente troca para a estratégia que outro guru do YouTube tá te ensinando, simplesmente porque você teve 1 a 2 semanas ruim. Esse é um dos maiores erros que você pode cometer. Todas, eu repito, todas as estratégias vão passar por momentos bons e ruins. O que eu quero dizer com isso? Simples, pessoal, presta atenção, o mercado se move em ciclos. Enquanto uma estratégia pode funcionar de maneira perfeita durante uma tendência de alta, ela funcionou muito bem durante esse período aqui. Então eu fiquei do dia 5 de setembro até o dia 26 de setembro fazendo dinheiro pra caramba. Só que aí o mercado fez o quê? Gente, entrou do dia 24 de setembro até o dia 10 de outubro, mais ou menos, em uma zona lateral. E durante esse momento lateral, a minha estratégia não funcionou tão bem. Às vezes eu fechei 2 semanas negativas e tá tudo certo. 2 semanas no 0 a 0, uma semana no 0 a 0, outra no negativo, 2 negativas que seja. Se você é o cara que troca de estratégia bem aqui, simplesmente porque o mercado mudou, você é o cara que vai ter trocado de estratégia e no momento que o mercado voltar a ficar bom para sua estratégia, você já vai estar usando outra estratégia e ela vai parar de funcionar às vezes nesse momento. Então é muito importante que você entenda que é totalmente normal, independente da estratégia que você utilize, que ela vá oscilar em relação a resultados. Você vai ter semanas boas, você vai ter meses bons, você vai ter semanas ruins, você vai ter meses ruins e por aí vai. Nem todo ano vai ser igual, nem todo mês vai ser igual, nem toda semana vai ser igual. O que é importante é que você tenha isso em mente e que você não fique trocando de estratégia o tempo todo. Se adaptar ao mercado é normal. Conseguir interpretar se nós estamos passando por um momento lateral no mercado ou um momento de tendência é extremamente importante. Entretanto, você não precisa mudar todas as suas regras, apenas ir se adaptando, tá? Então, isso é muito importante e todo trader profissional sabe identificar muito bem qual é a tendência geral e como adaptar a estratégia deles de acordo com aquela tendência. Não simplesmente mudar completamente a estratégia dele. Aqui eu opero suporte e resistência, aqui eu opero oferta e demanda, aqui eu opero ICT, ICT, aqui eu opero Smart Money Concepts, aqui eu opero The Flow e quando você vê em um ano você operou 10 estratégias diferentes e está completamente perdido sem saber o que vai fazer. Então prestem bastante atenção. A nona de hoje eu basicamente já falei durante o vídeo, que é não saber a hora de parar, seja no positivo ou negativo. É literalmente o motivo que faz com que 99% dos traders percam dinheiro, porque eles não sabem a hora certa de parar. Se eles fazem dinheiro, a ganância ataca e eles querem fazer mais. Se eles perdem dinheiro, o desespero ataca, a vontade de apagar aquela dor vem e eles não conseguem parar também. Então, 99% dos traders falham porque 99% não consegue fazer simplesmente nada. Muitas vezes tudo que você tem que fazer é nada, desligar o computador e viver sua vida. E trabalhar com outra coisa, ocupar sua mente e não passar 10 horas por dia operando. E é exatamente por isso que eu acho muito importante você ter pré-determinado as horas do dia que você vai estar ativo no mercado procurando trades. Eu opero das 8 da manhã, todos os dias das 8 da manhã até no máximo 12:30. Passou desse horário, às vezes até antes, 11:30 da manhã, 11 horas da manhã, eu já terminei. Porque quanto mais tempo de trade você tem no dia, quanto mais trades você participa, quanto mais tempo você fica ativo no mercado, mais você se expõe a risco. E as chances são que quanto mais tempo você se expõe a risco, mais você vai perder dinheiro e não o contrário, mais você vai perder e não ganhar. E finalmente, pessoal, pra gente terminar o vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês o nível 10. Não, o nível 10 não, o número 10, que é o efeito espiral negativo. E eu já tinha falado sobre esse efeito em outros vídeos, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui rapidinho o que é o efeito espiral negativo que muitos traders iniciantes entram,
que é um dos motivos pelo qual eles não conseguem ter constância. Eles não conseguem identificar quando isso acontece e quando eles estão ficando tiltados, certo? Imagina que você é um cara que está fazendo dinheiro no mercado. Você é um cara que todos os dias está entrando no mercado feliz, certo? Você tá felizão, esse daqui é o seu cabelão, e você tá feliz entrando no mercado, certo? Todos os dias você tá lá feliz, essa é a sua cara. E essa felicidade faz com que você o quê? Tenha confiança. Você tá confiante. Você não tá hesitando na sua tomada de decisão. E se você tá confiante, você tem o quê? Uma boa execução. Buy ou sell, né? Na hora de executar, você consegue executar muito bem. E se você tá confiante, tem uma boa execução, não tá hesitando, isso vai te levar a fazer o quê? Dinheiro. A longo prazo, você vai fazer dinheiro. E se você faz dinheiro, isso faz com que você fique ainda mais feliz e ainda mais confiante. Isso aqui é um efeito espiral positivo. Esse é o efeito espiral positivo. E muitas vezes nós nos encontramos nesse cenário aqui e tá tudo maravilhoso. Você fica nesse efeito positivo e se torna um ciclo eterno que vai cada vez mais aumentando. Até que certo dia você teve um dia ruim no seu outro trabalho, ou então você brigou com a sua esposa, você está extremamente estressado, e esse estresse faz com que você fique mais chateado que o normal quando você tome um loss. E você fala, não, hoje eu não vou parar, hoje eu quero terminar um dia positivo, eu já me estressei, eu vou continuar. E você toma o segundo loss do dia. E aquele segundo loss do dia já não estava mais no seu gerenciamento, você quebrou suas regras. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Mais experiente que você seja, isso vai acontecer. De repente, pessoal, o que acontece? Você que estava operando feliz, confiante e confiante, agora já está menos confiante. Até o cabelo tá bagunçado hoje. O cabelo tá meio doido aqui. E você passa a executar o quê? Com menos confiança. Agora você tá hesitante. Você já não tem tanta certeza assim se você, né, tá tomando a decisão correta ou não. Essa falta de confiança faz com que a sua execução, buy ou sell, seja afetada, né? Então, ela já fica mais afetada e, consequentemente, você começa a entrar em trades ruins, que fazem com que você perca dinheiro. E perder dinheiro faz com que você fique ainda mais triste. Porque agora você não apenas quebrou suas regras, mas você tá chateado, você tá emotivo, você não aceita que você começou a fazer aquilo de novo que lá atrás você fazia. E aí você faz o quê? Você fala, não, eu não vou parar, não vou aceitar isso. Você entra em mais um trade, sua confiança cai ainda mais, você tem uma execução ainda pior e você perde mais dinheiro ainda. E você fica mais chateado ainda, outra lágrima. E aí, meu amigo, você começa a entrar num efeito espiral negativo. E esse efeito espiral negativo vai acumulando, acumulando, acumulando como uma bola de neve, até que, quando você se dá conta, você tá em um buraco gigantesco, extremamente difícil de ser cavado pro lado de fora. E você, depois de 2, 3 meses muito bons, destruiu o resultado desses 3 meses porque você entrou nesse efeito espiral negativo. E o que o trader profissional não deixa acontecer? Ele é a prova de emoção? Não. Ele não entra nesse efeito? Não, ele entra. Ele entra. Até os traders que já estão no mercado há 10 anos, 15 anos que eu conheço, mentores, ainda entram nesse loop. Então não espero que ele não vá acontecer com você, porque ele vai. Mas no que eles se tornam muito bons, pessoal? Eles se tornam muito bons em identificar quando isso aqui aconteceu e ligar o red flag imediatamente. O que eu quero dizer com isso? Esse loop vai começar e imediatamente ele vai falar, opa, eu tô emotivo, eu tô puto. Esse último trade foi péssimo. Eu tô entrando numa espiral negativa. Eu tô perdendo dinheiro que eu não deveria estar perdendo, sendo que amanhã eu posso voltar e fazer um trade excelente que já vai me botar direto no 0 a 0 de novo ou até positivo. E eles cortam esse ciclo. Eles cortam mal pela raiz. Não porque eles se tornaram excepcionalmente bons em não entrar nesse ciclo, mas porque eles se tornaram bons o suficiente em identificar o efeito espiral negativo no início, quando ele ainda está começando. E a diferença entre o trader profissional e o trader iniciante é que o trader iniciante demora muito para identificar o que está acontecendo. Às vezes dias, semanas, meses. Enquanto o trader profissional, no mesmo dia, às vezes minutos naquela sensação ali, ele fala, opa, tá acontecendo, eu vou parar por aqui. E senhores, esses são os 10 principais pontos que dividem o amador do profissional. Todos os erros que foram citados aqui para vocês no vídeo de hoje, eu já cometi no passado muitas vezes.
muitas mesmo, mais do que eu gostaria, muito mais do que eu gostaria. E lá atrás, sim, eu eventualmente tive mentores, mas eu demorei muito para ter um bom mentor, para encontrar alguém que conseguisse me mostrar esse caminho, que conseguisse me mostrar essa luz. E eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar nesse efeito espiral, ele não é uma criação minha, foi um dos meus mentores, né, que me mostrou esse efeito. E ele falou sobre isso pra mim, me ensinou isso. E quando eu ouvi isso aqui a primeira vez, eu falei, caraca, velho, é exatamente isso que acontece. E eu espero que muitos de vocês que já passaram ou estão passando por momentos como esse consigam identificar a partir de agora quando esse efeito espiral negativo está começando e cortem o mal pela raiz de uma vez por todas. Pessoal, se vocês tiverem curtido o vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo se você curtiu ou não. Não esquece que nós temos lives todos os dias às 8 horas da manhã e claro que você pode usar o cupom LP nos patrocinadores, tanto na growthgsuplementos.com.br, que quer cuidar da sua saúde física, assim como a sua saúde mental. Suplementação mais completa com melhor custo-benefício é na Growth. E claro, você pode usar o cupom LP também na Alpha e aproveitar esses super descontos e preços incríveis para você também se vestir bem e se sentir bem no dia a dia com produtos de qualidade feitos tanto para alta performance quanto para os rolês. Quando você quiser passear, aqui você tem preços como esse de 3 camisas por R$109 que seja, desde outros modelos, por exemplo, dessa aqui, da Dry Fit, que tá saindo 3 por R$109 e usando o cupom LP ainda fica R$99. Link da corretora que eu uso tá na descrição, link da comunidade onde nós damos aulas ao vivo, né, durante a semana, onde nós temos nossa comunidade completamente ativa por 24 horas, temos suporte 24 horas, acesso a diversos grupos, desde grupos de bate-papo, desde grupos de papo cabeça, grupos de pré-análise de mercado, grupos de cripto, futuros e por aí vai, com vários especialistas ali dentro que estão prontos para te ajudar, inclusive eu dentro da área de futuros, né, especificamente ouro, que é o ativo no qual eu me especializei. Estarei lá te esperando, o link está na descrição também. E a mesa proprietária que eu opero e que eu sempre deixo como recomendação para os seguidores aqui do canal é a TradeIFi, que está agora dando 40% de desconto para quem, né, fazer a aquisição aí da sua primeira conta, que nunca teve conta lá antes, está dando 40% off. E para quem já tiver tido conta, tá com 30% off usando o link que está na descrição e o cupom que está lá no site deles. É isso, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.